Me chamo Márcia Emília, sou formada pela Universidade Federal de Santa Maria, no curso de Educação Especial, licenciatura plena, do ano de 2002. A minha motivação para escolher a educação especial, a área de educação, foi desde pequena mesmo, desde jovem, ser fascinada pelo surdo, né? Pela Libras. Desde pequena me chamava muita atenção quando eu via o alfabeto manual, né? Eu lembro bem de um certo momento eu estar na minha casa e chegar os surdos para venderem, né? Que tinha essa cultura de vender o alfabeto manual em papel, e eu ficava muito curiosa em querer aprender e saber daquela cultura. E o que anos à frente, né, me levou a escolher o curso de Educação Especial, que na época era dividido, né, era um curso dividido entre deficientes da audiocomunicação, que era a educação de surdos, e deficientes mentais. Então eu escolhi a habilitação deficientes da audiocomunicação. E no ano de 2002 eu saio da universidade e habilitada então para trabalhar com surdos e com a educação especial no geral, né? Que já estava um movimento bem grande, né? De adequação de currículo, de expansão, né? Na perspectiva já da educação inclusiva. Então, logo que eu saio da universidade, eu tenho um certo momento que eu dou aula particular para os surdos, né? Até conseguir passar no concurso, trilhar, né? A trajetória para poder ser professora. Aí eu passo no concurso e vou para São Pedro do Sul, para a escola Hilda Coetes, e lá eu começo a me construir como professora, né? Passei por vários níveis de ensino, até supervisão escolar, e ser daí professora, né, na sala de recursos. Uma escola bem pobre, uma escola onde o nível socioeconômico dos alunos eram muito baixos. E lá eu me construo, né, e vou aprendendo como é que funciona, né, como é uma escola, os desafios e tudo mais da aprendizagem daqueles alunos, e principalmente dos alunos do AEE, na sala de recursos. Lá eu fiquei por média uns 12 anos, até a escola fechar. Enquanto isso eu já me dividia, né, entre Santa Maria e São Pedro, porque eu já estava na escola, em outra escola aqui, que é a escola Rômulo Zanck. Aqui no Rômulo Zanck, eu ficava no período da tarde, já nos anos finais que eu estava lá, né? E a escola fecha na pandemia, no ano de 2020, e eu venho para cá. Venho com as minhas horas, né, de lá para cá. Assumo a escola Tancredo Neves, na sala de recursos, e ali estou até hoje, e na escola Rômulo Zanck. Atendo em média de 25 alunos, sendo que os níveis de ensino, anos iniciais, finais e ensino médio. E começo então, né, mais um desafio, mas estando na minha cidade, né, deixando um pouco, né, de viajar, deixei a estrada e ficando só em Santa Maria, então. Então, a diferença, né, de infraestrutura, assim, entre uma escola e a outra. Uma escola está localizada num bairro da cidade, a outra
numa vila, né? E os desafios, né, socioeconômicos dos alunos também, né, interferem, porque são alunos carentes. E na outra já as famílias já são mais participativas, o nível socioeconômico é melhor, um pouco melhor. Então, há diferença sim, né? A diferença de gestão, a diferença de como que uma leva, né, as necessidades, as demandas e a maneira que a outra, né, consegue gerir a questão das demandas da educação especial e da inclusão. Então, a gestão escolar ela é muito importante, né? Porque é ela que vai ser o papel importante para nós, ela assume um papel importante para poder, né, mesmo articular, planejar, acompanhar, avaliar, né, toda essa demanda, né, que envolve a educação especial e a inclusão, né, a aprendizagem dos estudantes, né, a formação de professores, que é tão importante, né, dar esse suporte para os professores, né, isso a gestão escolar, ela tem esse compromisso, né, e mais nós, as educadoras especiais, a gente tem que dar esse suporte para os professores de sala de aula e garantir, né, os recursos, né, de acessibilidade, né, de adequação de materiais, né, e promover essa cultura inclusiva, né, que hoje é tão desafiador para toda a comunidade escolar. Então, eu acho que as barreiras atitudinais são um grande desafio, né, para nós hoje, né, e futuramente ainda, né, acho que é um caminho a percorrer, porque o preconceito e a discriminação ainda são muito grandes na nossa sociedade. Falta de empatia e até a falta de conhecimento mesmo, né, de muitos que ainda não compreendem as necessidades, né, e as potencialidades dos nossos alunos. Os diferentes perfis que a gente tem na escola, né, a individualidade de cada um, e isso ainda é um grande caminho a ser percorrido pelos professores, pela comunidade escolar, né, em relação aos professores, há uma tomada de consciência e porque muitos mesmos eles não querem sair, né, da zona de conforto, não querem pensar naquele aluno, de como que eu posso fazer para adaptar minha aula, de como eu posso incluir aquele aluno dentro do tema que eu estou trabalhando, né? Isso eu falo por experiência, né, própria da rotina diária de sala de aula, de escola, né? Por mais que a gente tente, né, fazer com que os professores se mobilizem, não é fácil, né? Então isso é uma coisa de consciência, é uma tomada, né, de consciência que precisa ser trabalhada quase que diariamente, né? A gente como educador especial, né, eu digo a gente, me incluindo, né, e as minhas colegas, a dar esse suporte, né, que somos nós que damos esse suporte na escola, mas muitos professores ainda têm uma certa resistência. Essa eu acho que é uma grande barreira, né? E acessibilidade, né? A formação, a capacitação para eles, eu acho que isso é muito importante. A gestão fazer, trazer professores de fora, trazer a universidade. Isso é um caminho também que a gente tá conseguindo, né? Esse ano, particularmente numa escola, né, onde eu tenho o PIBID, tenho conseguido também fazer essa mobilização com os professores, fazer essas paradas, né, pedagógicas para a gente parar, para a gente discutir
e para a gente pensar possibilidades para esses nossos alunos da educação especial, incluídos nas turmas. Então, nos últimos anos, muitos avanços eu acho que têm acontecido, né, dentro das políticas públicas para garantir os direitos, né, das pessoas com deficiência. E em relação à educação, ao mercado de trabalho, as plataformas digitais, tudo isso, né, que envolve políticas voltadas para as pessoas com deficiência. E a própria lei da inclusão, né, ela vem, né, para garantir as salas de recursos multifuncionais. O aluno, ele tem direito, né, no turno inverso está a ser ofertado o AEE, até um PDI, um plano individualizado para ele. E, enfim, né, perpassa, né, todas as modalidades, todos os níveis, o próprio vestibular, o próprio Enem, o intérprete de Libras, a lei de Libras, as plataformas, né, a audiodescrição, a própria audiodescrição para alunos com baixa visão, pessoas com baixa visão, pessoas com cegas, né? Isso tudo, né, vem a garantir a própria lei do autismo. Muitas barreiras ainda são encontradas, mas eu creio que a gente está no caminho. Sei que não é fácil, os desafios são muito grandes. A gente que está dentro da sala de aula, que a gente dentro da escola, mas não podemos, né, desanimar, porque particularmente o que me move é o amor. Eu acho que tu tem que dar o melhor de ti quando tu escolhe a tua profissão, e para trabalhar com a deficiência, acho que o que impera é tu ter o amor, é tu fazer o teu melhor, tu sair da tua zona de conforto e pensar possibilidades para esse aluno. O que eu posso fazer de diferente, né, para aquele determinado aluno que é diferente daquele outro. E eu sou uma professora que trabalho muito com o lúdico, muito com a arte. Eu gosto de inovar, eu gosto de trazer novidade, de fazer o aluno pensar, ser criativo. E isso tudo ajuda muito. A gente tem tido grandes avanços. Eu tenho tido muitos avanços com meus alunos. E então, assim, eu deixo, né, para vocês, alunas do curso, esse lembrete, assim, de darem o melhor de vocês, de saírem, né, da zona de conforto, de pensar e darem o melhor que vocês puderem, como professores, né, sabendo que sim, existem barreiras, existem preconceito, mas que nós estamos aí para abrir, né, caminhos para dialogar, para conversar e para promover a inclusão, né? Não existe, a gente sabe que não existe uma escola perfeita, que não existe a inclusão efetivamente, né? Como diz lá no papel, mas a gente tem que acreditar. Então, que vocês acreditem, né? Que vocês podem fazer a diferença nesse mundo, né? De tanta diferença. E a escola é o lugar onde se encontram as diferenças, né? Todas as diferenças de gênero, de raça, de cor, de deficiência. Então, sejam felizes, que vocês possam fazer o melhor de vocês, e um grande abraço. Espero poder ter contribuído um pouco para a formação de vocês.